Enterrados em um ponto crítico da história humana, os restos mortais de uma mulher e de vários animais selvagens podem sugerir que ela desempenhou um papel espiritual importante e inesperado. A xamã feminina foi enterrada no século X a.C., por volta da época em que Göbekli Tepe, acima, foi construído a cerca de 150 milhas de distância no sudeste da Turquia. Arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe pode ter sido um complexo assentamento ou templo para caçadores-coletores em um período crítico de transição antes de desenvolverem a agricultura. Uma mulher enterrada há cerca de 12 mil anos perto do curso superior do rio Tigre, no sudoeste da Turquia, pode ter sido uma xamã que teria uma conexão espiritual com animais selvagens, sugere um novo estudo publicado no periódico L'Anthropologie. O enterro incomum em Semka Hoyuk, turco para monte perto da água, ocorreu durante o que os arqueólogos chamam de período neolítico pré-cerâmica A, PPNA, um estágio de transição da sociedade humana entre 10.000 e 8.880 a.C. e pouco antes do desenvolvimento da agricultura. As pessoas nessa época ainda eram caçadoras-coletoras, como seus ancestrais mesolíticos, e a cerâmica ainda não havia sido inventada. Mas parece que eles já haviam formado assentamentos, pelo menos durante parte do ano, em lugares como Jericó, nos territórios palestinos, e Göbekli Tepe, um sítio arqueológico na Turquia, cerca de 240 quilômetros a oeste de Semka-Hoyuk. Estranho enterro. A mulher, que morreu de causas naturais entre 25 e 30 anos de idade, foi enterrada sob o piso de um prédio de tijolos de barro em Semka-Hoyuk, enquanto outras 14 pessoas foram enterradas sob outros prédios próximos. Enterrar os mortos sob o piso de uma casa era comum durante a PPNA, mas os arqueólogos ficaram surpresos que o túmulo da mulher estava coberto com um grande bloco de calcário, incomum em um enterro dessa época. Houve mais surpresas quando o túmulo foi escavado. O crânio de um auroque foi colocado acima do corpo da mulher, com sua mandíbula separada e descansando a seus pés. Outros ossos de animais, incluindo a asa de uma perdiz, a perna de uma marta e os restos de uma ovelha ou cabra, pareciam espalhados por todo o fosso funerário. O enterro do xamã, acima, incluía uma mulher encolhida sobre o lado direito e acompanhada por uma variedade de ossos de animais. O enterro da mulher ocorreu antes que os animais de fazenda fossem domesticados. Então as criaturas devem ter sido selvagens, explica o arqueólogo Ergül Kodaş, da Universidade Mardin Artuklu, da Turquia, e principal autor do estudo. A presença de tantos ossos de um auroque também indica a importância do gado selvagem. Ele observa que não seria domesticado por milhares de anos, mas já era um animal de alimentação primário. Rituais antigos. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon definiu a PPNA durante escavações em Jericó na década de 1950. Suas primeiras impressões foram de uma sociedade simples de caçadores-coletores, mas os arqueólogos estão cada vez mais entendendo o quão complexas as coisas eram na época, evidenciado por suas descobertas de ferramentas sofisticadas e assentamentos elaborados da PPNA. Por exemplo, eles agora acreditam que as ruínas da PPNA em Göbekli Tepe representam um assentamento complexo ou algum tipo de templo, baseado em parte nos pilares monumentais usados para construí-lo e em suas elaboradas esculturas de leões, touros e raposas. Um estudo de Kodaş e seus colegas, publicado na Antiquity no início deste ano, também descreve ornamentos pessoais do sítio PPNA de Bonkuklu Tarla, a cerca de 1 milha de Semka-Hoyuk. E esse sítio também ostenta o que pode ser o esgoto mais antigo do mundo. Os pesquisadores sugerem que o sepultamento incomum em Semka-Hoyuk pode ser um sinal de que a mulher era uma xamã que se acreditava ter acesso a espíritos, como aqueles que se acredita existirem em animais. Mas os pesquisadores reconhecem que as características estranhas do enterro
podem ser de outras práticas rituais, incluindo adoração animal, metonímia, como a ideia de que um osso da asa de um pássaro pode causar voo, ou banquetes durante enterros, em vez de xamanismo. Xamã não é um termo que sugerimos, diz Kodash. Outros eventos podem causar enterros semelhantes, mas estes não são vistos nos enterros de outros indivíduos no assentamento. Xamanismo neolítico. O arqueólogo da Universidade de Oxford, Bill Finlayson, especialista na era PPNA que não estava envolvido no estudo, diz que o uso do termo xamã para significar um praticante espiritual foi cunhado no século XVIII para descrever práticas indígenas na Sibéria e pode não descrever com precisão o papel dos xamãs neolíticos, como a mulher enterrada em Semka Hoyuk. Ele observou, no entanto, que alguns enterros da PPNA são descritos como xamânicos por causa de suas semelhanças com o enterro de 12 mil anos de uma mulher, às vezes descrita como xamã ou feiticeira, no local da caverna Hilazon Tati, em Israel. Essa mulher foi enterrada com dezenas de cascos de tartaruga, um pé humano decepado, uma pelvis de leopardo e a asa de uma águia dourada. Pode ter sido alguém um pouco estranho, ou particularmente talentoso de alguma forma, ou talvez um praticante de ritual, alguém que se lembrava de práticas rituais para a comunidade, diz Finlayson. E pode ser que ela fosse uma xamã, mas o termo é usado hoje principalmente porque é um atalho prático e agradável. Uma nova era. Mas Steve Mitton, um arqueólogo da Universidade de Reading, no Reino Unido, que não estava envolvido, diz que mudanças sociais e ambientais severas durante o período PPNA podem ter aumentado a importância de pessoas que conseguiam se comunicar com poderes invisíveis. As pessoas estavam experimentando novas formas de vida, incluindo sedentarismo, cultivo de plantas, pastoreio de animais e novas tecnologias, ele diz. Seus níveis de insegurança e incerteza teriam se tornado maiores, levando a uma maior intensidade de práticas xamânicas. E Thomas Levy, um arqueólogo da Universidade da Califórnia em San Diego que também não estava envolvido, diz que as recentes descobertas de Semka Hoyuk são acréscimos importantes à compreensão moderna da PPNA e à evolução de sociedades complexas e estabelecidas a partir de grupos de caçadores-coletores. Os arqueólogos agora acham que a crença ritual teve um papel importante no desenvolvimento das sociedades primitivas, e esse estranho enterro indica que as mulheres estavam profundamente envolvidas. A descoberta recente do enterro feminino, associado a oferendas de sepulturas de animais exóticos, exige repensar o papel das mulheres nesse processo, ele diz.